Obrigada. Bem, vamos agora chamar a próxima apresentação. Essa próxima apresentação é da doutora Paola Góes. Doutora Paola é uma médica especialista, uma radiologista, né, especialista em músculo esquelético do DASA, e ela vai falar sobre um tema também que foi premiado com o laude lá do RSNA, e o tema dela é pós-operatório do manguito rotator, achados normais e anormais na avaliação por ultrassom e ressonância magnética. Olá, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite e os demais autores que participaram desse painel. Então, sobre o pós-operatório, nossos objetivos desse trabalho foi discutir os vários tipos de reparo e fixação e revisar os achados tanto normais quanto das principais complicações, então, do manguito rotador. Entre os procedimentos realizados juntos com o reparo, a descompressão subacromial pode estar associada. E entre os procedimentos, a cromioplastia é muito frequente e a gente consegue ver suas alterações tanto na ressonância quanto no ultrassom. Então, aqui um caso de ressonância mostrando esse edema e retificação na margem inferior da clavícula, num pós-operatório recente normal. E aqui no ultrassom a gente consegue ver, então, uma retificação e uma redução volumétrica do acrômio em relação ao contralateral. A cirurgia de Mumford ou de mini Mumford, quando há uma ressecção da clavícula distal, realmente é realizada quando há uma insinuação de osteófitos marginais sobre a junção miotendínea do supraespinal. A gente também vai conseguir avaliar por imagem como uma redução volumétrica, uma retificação da clavícula distal e um alargamento do espaço acromioclavicular. A bursectomia é realizada em 100% dos procedimentos que são via artroscópica, porque para o ortopedista conseguir visualizar o tendão e poder reparar, ele precisa, então, primeiro limpar essa bursa, tirar e aí ter uma clara visão do manguito. Então, a gente consegue também ver no ultrassom como uma perda da interface entre o tendão e o que seria a bursa. E no contralateral, a gente vê, então, uma bursa normal com essa linha hiperacogênea delimitando essa região. As vias de acesso cirúrgicas são múltiplas, entre as mais comumente utilizadas estão a aberta, que tem uma ampla visão da cavidade, então geralmente é realizada quando há uma rotura mais extensa. A mini aberta, em que começa como uma artroscopia e depois é feita uma incisão para aumentar a visualização da cavidade. E a via puramente artroscópica, que tem a grande vantagem de reduzir a incidência de deiscência muscular e de infecção. Existem diversos métodos de fixação em fileira simples, dupla em ponte ou mesmo a medialização transtendínea, e o ortopedista escolhe cada uma dessas baseada no quanto é necessário trazer o coto tendíneo para a inserção óssea, o quanto de tração ele tem que ter. E, por exemplo, a medialização transtendínea, a gente vai ficar reservado, então, para aqueles casos mais crônicos, em que o coto está retraído e que não é possível trazê-lo até seu footprint natural. Então, o ortopedista pode optar por trazer até seu máximo possível e passar uma âncora medial à cabeça humeral. Existem diversas suturas que podem ser realizadas em conjuntas com a fixação do manguito rotador. Aqui eu só quero chamar a atenção para a rotura maciça, em que muitas vezes não é possível um reparo completo da rotura, então o ortopedista pode optar por reparar apenas uma parte e deixar as demais não reparáveis ainda. Então isso pode causar uma confusão na imagem quando a gente vê um pós-operatório em que ainda permaneça uma área transfixante e a gente interprete erroneamente isso como uma re-rotura. Então, sempre tem que ter uma correlação aí com os exames prévios ou com a descrição cirúrgica. Existem diversos tipos de âncoras também. No ultrassom, então, entrando nos achados normais do paciente, a gente sabe que os achados vão variar conforme a fase, se é precoce ou tardio. No achado mais precoce, a gente vai ver um tendão mais heterogêneo, e no tardio a gente vai esperar que a ecogenicidade se torne mais homogênea, mais organizada suas fibras. Aqui a gente vê, então, nesse superior, um pós-operatório mais precoce, com as fibras heterogêneas, essa linha hiperecogênica representando a sutura que foi feita no tendão, e aqui a âncora junto ao footprint. Esse mesmo paciente, mais tardiamente, tinha suas fibras muito mais organizadas. O Doppler pode ser uma ferramenta que ajuda muito a diferenciar uma re-rotura do pós-operatório normal. Aqui a gente vê um caso, então, num pós-operatório precoce com tendão heterogêneo, uma ecogenicidade difusamente heterogênea e irregular, em que, quando a gente faz o Power Doppler, a gente vê essa hipervascularização, e isso sugere muito mais um tecido de granulação reparativo do que uma re-rotura. Na ressonância também, os achados vão depender da fase precoce ou tardio. Na fase precoce, a gente vai esperar um alto sinal junto à inserção tendínea, que com o passar do tempo vai ser
vai acabar baixando o sinal devido a um tecido reparativo de fibrose. Então, a gente também tem que avaliar conforme a cronicidade dessas lesões. Aqui um caso, então, para lembrar que o ultrassom é a avaliação inicial desses pacientes, principalmente porque ele consegue fazer manobras dinâmicas e a gente consegue ter uma melhor visualização desse tendão reparado. Aqui esse paciente, então, fez a ressonância, a gente acompanhou no momento que ele fez, a gente viu esse alto sinal junto à inserção tendínea, e ficou na dúvida se isso aqui era uma rerotura, o sinal já estava um intermediário quase alto sinal, e no ultrassom a gente conseguiu ter uma grande visibilidade aqui desse coto tendíneo chegando até o footprint, garantindo que isso era apenas um pós-operatório normal do paciente. O líquido subacromial é um achado esperado no pós-operatório, então não deve ser descrito como patológico. E agora, entrando nas complicações, então, a gente pode dividir em 3 fases, ou relacionados à âncora, ou relacionados ao próprio tendão, ou ainda relacionados com partes moles adjacentes. A migração da âncora ocorre geralmente na fase precoce do pós-operatório e geralmente está associada com reparos mais amplos, de roturas mais extensas do tendão. Aqui a gente vê, então, uma âncora migrada com o tendão retraído aqui medialmente. O footprint pode ter alterações ósseas adjacentes também, como necrose avascular, como edema ósseo. Então, aqui a gente mostra esse caso de edema ósseo no pós-operatório com 1 mês, que foi resolvido em 1 ano. Então, quando que a gente vai valorizar esse edema ósseo? A gente vai valorizar quando ele estiver progredindo e não estiver conforme essa evolução. O achado isolado pode estar presente no pós-operatório mesmo de alguns anos, então a gente tem que cuidar com essa valorização única. A osteólise também é um achado que a gente pode encontrar no pós-operatório, seria esse líquido circundando a âncora junto ao footprint, e ele não tem uma correlação clínica com os pacientes. Então, na verdade, nosso papel aqui é muito mais escrever e avaliar a evolução desse paciente nos demais exames. A rerotura é um grande desafio, na verdade, diagnóstico, quando a gente está avaliando esses pacientes, principalmente porque, por métodos de imagem isolada, a gente não consegue ter uma acurácia tão boa para dar rerotura parcial. Geralmente é a evolução desse paciente, a avaliação com o exame pré-operatório que vai nos ajudar nesse diagnóstico. Aqui uma rerotura parcial, então no ultrassom a gente consegue ver essa irregularidade aqui de fibras bursais com líquido interposto em um paciente que previamente tinha essa face normal, e aqui uma rerotura completa em que a gente, na verdade, não vê o tendão mais no seu footprint. A ressonância também pode ajudar nesses casos, principalmente para reroturas completas, em que a gente vê o coto tendíneo retraído e vê o footprint já praticamente vazio, ou com umas finas fibras remanescentes. Infecção é rara no pós-operatório, mas geralmente está associada com uma via aberta, em que há uma ampla exposição da cavidade glenomeral. A gente vai procurar, então, por edema ósseo, derrame articular, sinovite e edema de partes moles adjacentes. A capsulite adesiva também pode ocorrer no pós-operatório. Clinicamente é difícil diferenciar as causas de restrição de movimento no pós-operatório, e os achados por imagem são semelhantes ao de capsulite pré-operatório. Então, a gente espera um espessamento, um edema pericapsular e um realce dos planos adjacentes. Então, nesse caso aqui, que tinha uma correlação clínica, a gente vê esse acentuado edema pericapsular. Então, para casa, a gente deve conhecer os padrões de rotura, os assetos cirúrgicos e os métodos de fixação para a gente compreender melhor, então, os aspectos por imagem. O ultrassom é o método inicial que a gente deve fazer, então, quando a gente está suspeitando aí de uma complicação no pós-operatório, e a ressonância consegue fornecer uma avaliação mais global da articulação. E a gente fez um checklist, então, do que a gente precisava avaliar. Muito obrigada. Parabéns, Paula. Excelente trabalho, muito bom. Muito bem organizado, muito bem estruturado. Acho que o tema de manguito rotador não é um tema muito... É um tema bastante conhecido por todos os radiologistas, né? Mas pós-operatório é sempre um desafio em qualquer articulação. Acho que também todo e qualquer estudo baseado nisso é sempre bem-vindo. E a gente percebe isso bastante na prática, que tem bastante erro de interpretação, bastante dúvida diagnóstica que a gente também não consegue deixar muito bem definido no nosso laudo. Então, eu queria te perguntar, assim, principalmente em relação às reroturas, né, quando o tendão não está com aquele, não está bem nítido aquele líquido interposto, né, com o tendão retraído, está um cinza meio claro, assim, qual que é a sua dica, assim, para a gente conseguir avaliar e ser
ser mais próximo, ter mais especificidade no nosso laudo. Obrigada, Marcos. Então, eu acho que a rerotura realmente é a nossa maior dificuldade. Para a rerotura parcial, vários estudos mostraram que a gente não tem uma acurácia ainda muito boa. O controle evolutivo, a gente comparar com o exame pré-operatório e a evolução do paciente, eu acho que são o que mais aumenta a acurácia, o que mais não dá força para a gente fazer esse diagnóstico. O ultrassom ainda consegue ser um instrumento melhor para avaliar o tendão do que a ressonância, porque na ressonância o alto sinal pelo tecido fibrocicatricial de granulação realmente confunde bastante. Acho que a minha dica prática é não dar rerotura parcial sem um controle evolutivo. Então, a gente não tem como isoladamente ter essa acurácia. Então, quando a gente vê uma irregularidade tendínea, tanto no ultrassom quanto na ressonância, descrever essa irregularidade e principalmente dizer se tem área transfixante ou não, que é o principal ponto, acho, das reroturas. Cuidar mesmo com áreas transfixantes também, porque pode ser que seja uma área que o ortopedista não conseguiu consertar na cirurgia, pode ter ficado de uma rotura complexa que ele conseguiu só reparar uma parte e outra não. Então, mesmo no pós-operatório em que há rotura complexa, eu acabo colocando a área de transfixação e coloco as medidas, quando não tem um exame prévio para comparar, e aí o ortopedista fica a critério dele avaliar isso, se na verdade isso ele conseguiu reparar, e aí essa área de transfixação corresponde a uma rerotura ou não. Acho que esse é o principal ponto. Muito bom, parabéns. Acho que a gente sempre fica na dúvida quando o ortopedista pede um exame pós-operatório. Normalmente ele não pede, né? A não ser que o paciente tenha algum sintoma. Então, sempre que a gente vê um exame pós-operatório, a gente fica muito com o pé atrás de não valorizar muito os achados e esse contato, sempre que possível, é bastante importante, né? Mas a experiência e a comparação com exames anteriores, o contato com o paciente ou com o ortopedista e a revisão dos anos anteriores é bastante importante. Muito bom, parabéns. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não mexo com isso tem mais de 15 anos. Mas assim, pelo que eu vi ali, é uma pergunta bem básica. Ultrassom e ressonância, se o ultrassom for bem feito, você acha que realmente ele resolveria quase todos os casos? Você fala que não, geralmente tem que fazer os dois nesses casos difíceis? Não, a gente sugere, inclusive, para o ortopedista, ultrassom. A ressonância eu acho que vai confundir até mais, isso pensando no pós-operatório precoce, né? Então, ali até 18 meses, mais ou menos. A ressonância pode até dar mais dúvida do que ajudar. Então, o ultrassom, na maioria dos casos, é suficiente para esse avaliação de rerotura. Paula, muito obrigado. Muito legal, excelente trabalho. Bem, agora...